como se livrar dos medos e dos pensamentos negativos, aqueles pensamentos perturbadores, né? Que ficam o tempo todo na nossa cabeça. Às vezes a gente não tá prestando atenção, ou a gente acha que não tá pensando em nada, e vem aquela nuvem de pensamento negativo ali sobre vários assuntos, sabe? Sobre várias coisas da sua vida, várias áreas da sua vida. Como é que você se livra disso? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte e já se inscreve no canal para não perder nada. E hoje eu vou te falar exatamente disso, como que você se livra desses pensamentos, né? Dessa nuvem de pensamentos. Quem nunca passou por isso? Comenta aqui se você já passou por isso. Tá naquele momento distraído e de repente começa a vir pensamentos. Quando você observa o que você está pensando, você percebe que é uma nuvem de pensamentos assim, cada hora sobre uma coisa, uma preocupação, alguma coisa assim que realmente te deixa com medo do que você está pensando, né? Quando a gente sabe que a gente atrai, né, as coisas através do nosso pensamento, a gente começa a prestar mais atenção no nosso pensamento. E aí, quando vem pensamento negativo assim, a gente fica até preocupada. Será que eu estou atraindo mais coisas desse nível? Eu tenho que parar de pensar nisso. Parece que os pensamentos vão ficando maiores e maiores e maiores. E vem coisas de tudo quanto é lado, um turbilhão de pensamento negativo. Comenta aqui se você já não passou por isso. E aí tem um negócio, né? Por que que isso acontece? Antes de saber como se livrar, eu sempre gosto de trazer aqui por que que isso acontece. Porque quando a gente entende uma coisa, a gente consegue lidar com ela. Eu gosto muito, né? Na minha adolescência, assim, eu não digo nem da adolescência, porque acompanhou da adolescência à fase adulta. Quem já assistiu minhas lives aqui no canal já deve ter ouvido eu falar sobre isso, né? Que dos 12 anos, dos 12 anos até os 20, mais ou menos, eu acompanhei a saga de Harry Potter, né? Eu comecei a assistir com 12 anos, porque foi quando começou, basicamente, Harry Potter aqui no Brasil. E eu terminei com 20, porque foi quando terminou a saga de Harry Potter, né? Dos livros. Então, eu acompanhei por toda a minha fase da adolescência inteira, até a fase adulta. O começo da fase adulta eu acompanhei porque eu adorava os livros. E em um dos livros, né? Se você ainda não assistiu, se você não gosta ou não era a sua fase, enfim, não importa. Mas eu vou só dar um exemplo aqui, tá? O Harry, ele recebe de presente uma capa da invisibilidade, né? Ele recebe uma capa da invisibilidade. Então, era proibido. O Harry estuda numa escola de magia e bruxaria, pra quem não sabe, né? Ele é um bruxinho, ele descobre que ele é um bruxinho quando ele tem 11 anos de idade. E aí ele vai pra uma escola pra ele aprender a fazer magia, pra ele aprender a usar os poderes que ele já tem, só que ele não sabe usar. Eu percebo que isso tem muito a ver com a gente. A gente tem muito poder, só que a gente não sabe usar. Então, aqui no canal eu gosto de ser, assim, um pouquinho de uma escola, de como você pode usar o seu próprio poder, tá? O seu próprio poder mental para criar a realidade que você quer. Mas voltando, né? O Harry estuda numa escola e essa escola tem regra, como qualquer escola. Uma das regras é que não pode andar à noite pelo castelo. É uma escola que, na verdade, é um castelo. E aí, nessa escola, né, nesse castelo, o castelo de Hogwarts, ele não pode andar de noite no castelo. Os alunos não podem, são proibidos. Só que o Harry, ele usa uma capa da invisibilidade, então ele consegue sair do quarto e andar à noite pelo castelo para poder descobrir coisas que ele quer saber, ir até a biblioteca, enfim. E aí, o que acontece, né? Onde que eu quero chegar? Quando o Harry tá com capa de invisibilidade, as pessoas que são ali, que são como se fosse um inspetor, vamos dizer assim, da escola, não consegue ver ele. Então, quando a gente não entende como uma coisa funciona, é a mesma coisa, né, do Harry andando pelo castelo com a capa de invisibilidade. Quando você não entende como uma coisa funciona, aquilo fica invisível para você, de certa forma, e você não sabe como lidar com isso. Quando você entende como algo funciona, você tem autonomia para lidar com isso. Ele se torna mais claro para você e você tem autonomia para lidar com isso com muito mais clareza, sabe? Então, assim, por que que eu te ensino? Por que que funciona dessa forma? Porque você não se torna um refém. Como assim, né? Quando a gente não tem o conhecimento de algo, a gente se torna refém dos nossos próprios medos, refém das nossas próprias dúvidas, ou refém de uma técnica. Se eu chego aqui no canal, por exemplo, e te falo uma técnica, ou eu te falo, faz isso, mas eu não te falo como e por que que você tem que fazer e por que que funciona, você só vai conseguir usar naquela situação. E aí você é limitado. Como eu sempre falo, conhecimento é poder. A gente, né, por si só tem muito poder. Mas quando a gente aprende as coisas, a gente ganha mais poder ainda, tá? Porque a gente realmente tem domínio, a gente tem autonomia para fazer as coisas do nosso modo,
né? Eu vejo, assim, muita gente presa à técnica quase como simpatia, às vezes, né? É uma coisa que eu vejo muito, assim, que ficou meio difundido na lei da atração, é que hoje em dia parece aquelas revistas, sabe? Eu, quando era adolescente, eu gostava muito de revista de signo. E essas revistas de signo, não sei se é da sua época, comenta aqui pra mim se você também era fascinada, a louca da revista de signo, porque eu era. Tinha aqueles posters, sabe? Dos cantores da época, eu era louca por KLB. E aí, na revista de signo, sempre vinha, né? Tinha as revistas dos cantores, que era a revista própria do cantor e tal. Se você é dessa época, você deve saber do que eu tô falando. Que vinha um pôster no meio e tal. E tinha a revista de signo também. E a revista de signo tinha simpatia. E aí o que acontece, né? É que a simpatia, às vezes, não tinha pé nem cabeça. Era, coloque uma vela, acenda uma vela, coche 3 dentes de alho, coloque mel, faça um negócio muito louco, que você não está entendendo nem por que você está fazendo, você não está entendendo nem por que daqueles ingredientes, mas você está fazendo. Então, assim, hoje em dia, com a lei da atração, acabou ficando um negócio meio assim. Você não sabe por que que é e você faz. Você faz, vou fazer. Só que você não tem autonomia porque você não sabe, né? Você não entende. E conhecimento, a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue colocar em prática, não só mais como um robozinho. O robozinho tem uma programação ali na cabeça dele, né? O que difere um robô de um ser humano? A gente tá vendo que tem cada vez mais robôs, assim, que a aparência é muito humana, né? Apareceu uma vez para mim um robô, eu acho que é japonês, não sei. Ele aparentemente é igualzinho um humano. Mas qual a diferença de um robô e do ser humano? De um celular e um computador que tem altamente inteligência, mas no ser humano, porque ele não tem autonomia. São só padrões ali que ele vai repetindo, mas fora aqueles padrões ele não consegue fazer nada diferente daqueles padrões que foram incutidos nele e foram colocados nele. Então você precisa ter autonomia, e autonomia vem de saber. Tá bom? E tirando toda essa introdução, né, essa enrolação, mas eu queria explicar isso para você entender, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não preciso saber por quê. Sim, você precisa. Se você não quiser ser um robô, se você quiser ter controle maior pela sua própria vida, é bom que você saiba das coisas. O que acontece, né? A gente entende que existe lei da atração, a lei da atração, e que você é um ser vibracional, ou seja, você atrai através da sua vibração. Você emana uma vibração, você é um ser vibracional, então você emite uma vibração. E como a gente tem a lei da atração, tudo que acontece ao seu redor é atraído através da vibração que você está emanando, ou seja, como um imã. Você é um grande imã, ou melhor, você é uma torre de transmissão. Você está transmitindo um sinal e sabe um rádio? Para que eu receba, né, um sinal, eu preciso colocar o rádio na frequência adequada. Por exemplo, se eu quiser ouvir a Tribuna FM, eu moro aqui no litoral de São Paulo. Se eu quiser ouvir a Tribuna FM, eu preciso configurar o rádio no 105,5, colocar o discador lá, aquele regulador no 105,5. Assim, o rádio ele recebe, né? O rádio é um captador de sinal, de frequência, na verdade, né? Tem várias ondas ali, as ondas de rádio, e ali você capta a frequência. Então, eu tenho que regular o meu rádio. Aquelas pessoas mais antigas devem saber disso. Que antes tinha um rádio que você colocava, tinha um negocinho, né? Meu pai tinha um rádio assim, que você coloca, acho que ainda tem um assim, viu? É que você vai colocando para um lado, para o outro, assim, né? Hoje em dia tem rádio online, mas assim, pelo celular e tal. Mas no meu tempo ainda era de você colocar, arrastar para um lado e para o outro. E aí o que acontece é que você coloca ali, né, o mostradorzinho em 105,5 e aí vai começar a tocar a música, o programa de rádio. Eu era muito de ouvir programa de rádio. E aí o programa de rádio está passando naquela estação. A gente é a mesma coisa. A frequência vibratória que a gente está emitindo vai fazer com que a gente receba informações, no caso, o que a gente atraia para a nossa realidade, tá? Informação, no caso, ou circunstâncias da mesma frequência que a gente está emitindo, tá? Então, é assim, como que eu sei que a minha vibração está positiva? Qual o primeiro sinal que a minha vibração está de um jeito ou de outro? Os pensamentos que eu estou pensando. Tá? O pensamento é uma tradução, pega essa, anota que é importante. O pensamento que você tem é uma tradução da vibração inconsciente que você está emitindo.
tá bom? Tem uma vibração que você está emitindo, às vezes você não percebe, é quase que inconsciente. Então, assim, o pensamento, você está emitindo uma vibração, tá? Basicamente é isso. E aí, começa a produzir, essa vibração começa a produzir ali, ela começa a captar um sinal. É basicamente isso. Imagina um rádio mesmo. Você colocou, você definiu a estação que você tá, ou seja, você tá ali com um padrão vibracional, tá emitindo uma vibração. Com base dessa vibração que você está emitindo, vai traduzir um som. É assim que funciona o rádio, né? As ondas, é uma onda que a gente não vê, ela é invisível, então assim, é como se fosse isso, inconsciente, você não consegue ver a onda. Quando você regula o rádio, o que acontece é que você ouve ali, você traduz aquela onda no som daquela rádio, no caso, né, daquela emissora de rádio ali. Na Tribuna FM, por exemplo, se você assistir num determinado horário, você vai ver um programa de sertanejo, ou um programa de músicas, assim, o top 10 da Tri, enfim. Então, você traduz isso. Você é a mesma coisa. A vibração que você está emitindo, o primeiro sinal, né, que você vai receber da vibração que você está emitindo, são os pensamentos que estão vindo para você, tá? O pensamento que está vindo para você está relacionado, a onda de pensamentos que está vindo para você está relacionada à vibração que você está emitindo, tá? E aí o que acontece num programa de rádio, né? Às vezes, você já viu que às vezes tem chiado, você consegue ouvir duas rádios ao mesmo tempo, quando tá meio ali no meio, você coloca o discador ali, eu não sei o nome do negócio, você quer o regulador, você coloca no celular, isso não acontece muito. Mas quando é um rádio ainda daqueles antigos, se você colocasse, dependendo da posição, você ouvia um pouco das duas, ficava uma bagunça de som, você não conseguia ouvir com clareza, acho que era estática que chamava, mas ficava uma bagunça de som, às vezes você ouvia um pouquinho da rádio A e um pouquinho da rádio B ao mesmo tempo, né? Por que isso acontece? Porque você não determinou, você não emitiu o sinal ali que você quer corretamente, você não colocou o número correto da rádio, então tá, o número correto entre aspas, né? Então, como você não definiu a frequência que você quer, tá pegando um pouco dos dois sinais, tá? O que acontece na questão dos seus pensamentos? Só voltando aqui para você entender, eu tô falando dos seus pensamentos negativos e tal. Os seus pensamentos são com base na vibração que você está emitindo. Então, quando você tem aquela nuvem de pensamento negativa que tá rodando a sua cabeça, isso significa que quase que inconscientemente você está mantendo um padrão de vibração negativa, tá? Por exemplo, né, o que pode acontecer no seu dia que vai te causar isso? Você tá ali vivendo o seu dia, aí você encontrou alguém, sem querer, por conta de um padrão já normal, alguém te falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, o que vai acontecer é o quê? Você acaba sem perceber. Se você não tá muito consciente dos seus pensamentos, você sem perceber pode acabar emitindo julgamento, ou assim, a pessoa te fez algo não grande, a pessoa não foi lá e bateu na sua cara, não é isso. Ela agiu de alguma forma ali que você, poxa, eu queria isso diferente, qualquer coisa, tá? Poucas coisas vão fazendo com que essa vibração, se você não cuida dela, se você não presta atenção nisso, se você não pratica o que eu chamo de permissão, o que acontece é que essa vibração, ela vai criando ali uma potência, um ponto de atração, ou seja, vai definindo um sinal, tá? Como se ela estivesse definindo a frequência ali, por exemplo, 105,5. E aí o que vai acontecer? Isso ao longo do seu dia. Aí você acordou, você se olhou no espelho, aí você olhou pro seu rosto e tá reclamando do seu rosto que saiu uma espinha nova. Você não percebe, isso vai acontecendo ao longo do dia. E às vezes a gente não percebe, tá? Ou você passou na frente do espelho, você olhou pro seu corpo e você emitiu um pensamento desagradável sobre o seu próprio corpo. Querendo ou não, isso é um julgamento. Ou aconteceu alguma coisa e você pensou que você poderia ter feito melhor e que você, poxa, o que isso deu errado? Todas essas coisas. Aí você se preocupou das contas, ou de o que você precisa falar com seu chefe amanhã. Tudo isso. Aí o que aconteceu? Você não percebeu. Só que ao longo do dia e assim, ao longo da sua jornada, se você não tem cuidado da sua vibração, o que acontece é que o seu ponto de atração, ele está conectado à frequência de uma onda negativa. Então, os pensamentos que você vem recebendo combinam com essa frequência. O que vem depois, né? Se você não cuida disso, vem uma emoção negativa, realmente, tá? Uma sensação negativa, seja de preocupação, seja de sobrecarga, enfim, vai chegar uma emoção negativa de alguma forma, ou um desconforto no seu corpo, vai chegar uma emoção negativa de alguma forma, tá? A dor, o desconforto, ele geralmente é um acúmulo daquela emoção negativa que se manifesta já através de uma dor.
você tá bloqueando o bem-estar que é natural para você, tá? E aí o que acontece, né? O pensamento é tradução da vibração, tá? Essa vibração que tá ali quase que em nível imperceptível, como uma onda realmente, você traduz como um pensamento. A primeira coisa que vai vir é um pensamento para você, ou vários pensamentos negativos. Você vê tudo como um pensamento negativo, você começa a se preocupar com vários aspectos da sua vida, várias coisas aparecem na sua cabeça. Essa nuvenzinha negativa, na verdade, é porque você está nessa frequência, entendeu? Então, assim, é como se você tivesse estabelecido uma frequência ali, e aí esses pensamentos são só negativos. E aí o que acontece, né? Lembra que eu te dei o exemplo de quando a gente coloca um mostrador do rádio entre uma rádio e outra, você ouve um pouquinho dos dois? Pensamento negativo, ou melhor, Rádio Tribuna FM e Guarujá FM, por exemplo. São duas rádios aqui do litoral. Aí você começa a ouvir os dois programas passando ao mesmo tempo, fica aquela bagunça. No caso da rádio, vira uma bagunça, né? Você tá ouvindo um pouco dos dois. Quando você tem uma frequência vibracional, você oscila de uma vibração e outra, o que acontece, né? Quando você pensa coisas boas naturalmente, aí tá ali, o dia vai fluindo e tal. Até porque a base desse universo é o bem-estar. Tá? A gente bloqueia o bem-estar com pensamentos negativos, mas assim a base é o bem-estar. Então, como a base é o bem-estar, imagina que a água tá limpa, mas ao longo do dia você vai jogando vários bolinhos de lama na água, que são todas as preocupações, aquilo que eu te falei, autocrítica, crítica aos outros, preocupação, aí você olha para alguém, reclama, tudo isso, sem perceber às vezes, em nível mental. A gente acaba não percebendo, mas acontece muito ao longo do nosso dia. Aí o que acontece? A água, ela não tá totalmente barrenta, sabe? Então, o que acontece? Você tem um pouquinho da mescla de duas vibrações ali. O que vai acontecer? Você não vai ter 100% de pensamento negativo, entendeu? Vai ter ali um pensamento bom, um pensamento mais ou menos bom, um pensamento ali, mas vai ter aquela infiltração ali daqueles pensamentos não tão bons, né? Vai ter ali pensamentos não tão bons que aconteceram ao longo do seu dia por conta dessa mescla. É como se você estivesse ouvindo as duas rádios. Você entendeu onde eu quero chegar? Tá ouvindo um pouquinho, tá numa frequência média. Então você tá ouvindo ali um pouquinho do positivo, um pouquinho do negativo. Basicamente é isso. E geralmente é onde a maior parte das pessoas estão. Aquele dia que a gente fica realmente, ou aquele momento que você ouve um monte de... tudo parece que tá tudo um monte de pensamento meio fora de órbita, assim, meio fora do seu padrão, ou assim, realmente que te preocupa, que te deixe mal, é que você realmente estabeleceu uma vibração mais e mais e mais negativa e você bloqueou mais e mais e mais e mais o bem-estar. Você entupiu o encanamento, né? Entupiu bastante o encanamento de modo que você... Do encanamento, no caso do bem-estar, que está sempre fluindo. E aí você realmente não está conseguindo acessar a onda mais de bem-estar tanto, né? Tá ficando um sinal tão fraquinho que você tá ouvindo só a bagunça mesmo, tá ouvindo só a emissão negativa, tá? Então, é por isso que isso acontece. Então, entenda que, imagina como se fossem várias ondas. Quando você está ouvindo só pensamento negativo, está numa onda de baixíssima frequência. Frequência que eu quero dizer, uma onda negativa realmente, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Elevar a sua vibração de propósito, tá? Isso eu faço às vezes, assim, eu parei de me preocupar tanto com os pensamentos que eu tô pensando, que nem às vezes eu tô pensando nos pensamentos, são medos, são preocupações. Aí, tipo, como eu já entendi isso, por isso que eu queria que você entendesse, como eu já entendi que são só ondas, aquilo que eu tô pensando, aquelas coisas negativas, não significa que aquilo vai acontecer, não significa que aquilo tenha propósito nenhum, tá? Aquelas preocupações, aqueles medos, não significam que eles vão acontecer, só está significando que naquele momento eu tô acessando uma frequência de rádio e eu posso trocar de rádio, entende? Isso é empoderador, porque você sabe que você pode trocar de rádio, você não tem que se preocupar com aqueles pensamentos, ai meu Deus, e agora como é que eu vou resolver isso? Porque às vezes parece pensamento assim na nossa cabeça que tipo, de coisas assim absurdas, né? Mas por que tá acontecendo isso? Você acessou aquela frequência. Eu só preciso mudar de frequência, tá? Quando você muda a frequência, os pensamentos mudam e é fácil mudar de frequência, tá? É muito fácil mudar de frequência. Como eu falo, permitir não é difícil. É que você às vezes não tem a disciplina de fazer isso e às vezes as coisas estão acontecendo ali no seu redor, né? Elas estão literalmente, a realidade está batendo na sua cara, que eu falo. Então, pelo fato da realidade estar batendo na sua cara, às vezes é difícil você ignorar a realidade, então exige um pouco mais de resiliência, exige um pouco mais de disciplina, exige um pouco mais, às vezes, de estratégia, né? Tanto que eu criei o Caderno da Permissão, porque tem exercício organizado de forma estratégica para te ajudar realmente a lidar nesses momentos que a realidade está batendo na tua cara, tá?
Mas você pode fazendo isso aos poucos no seu dia a dia. Um exercício muito simples quando acontece, né? Esses momentos, só que você tem que ter só um ponto, tá? O exercício é simples, só que você tem que ter persistência, tá? Você tem que querer se sentir bem. Uma coisa que é fundamental, você precisa se importar em se sentir bem. Aline, mas por que eu tenho que me importar em se sentir bem? Porque você atrai aquilo que você emana. Tudo que você quer, todo e qualquer desejo, se você fizer um exercício que eu já falei aqui no canal, por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Você vai ver que no final desse porquê vai chegar, eu quero isso só porque eu quero me sentir bem, tá? Tudo que a gente quer é só porque a gente quer se sentir bem, tá? Então, assim, mas para eu atrair o bem-estar, eu preciso vibrar no bem-estar. Eu só consigo atrair aquilo que eu estou emanando. Eu sou um ser vibracional, eu funciono como um rádio. Para eu atrair o sinal do 105,5, eu preciso emitir aquela informação do 105,5, senão eu não vou receber. Então, para eu atrair bem-estar, que são os meus desejos que vão trazer mais bem-estar, eu preciso emanar a vibração de bem-estar. Por isso que a coisa mais importante no seu mundo precisa ser você se sentir bem, tá? Nenhum outro propósito é mais importante. Toda vez que você coloca algum propósito na frente desse, na verdade, as coisas desandam, tá bom? Então, você precisa realmente, tá? O exercício é super simples, só que você precisa realmente ter esse compromisso. Eu quero me sentir bem. Porque se você não fizer isso, não vai adiantar. Aí o exercício não vai funcionar para você, tá? É só um pouquinho de persistência. No começo vai parecer bobo e você persistindo, você começa a se sentir bem. Aí você começa a ver que a onda negra, né, de pensamento, aquela onda de pensamentos turbulentos ali, aquela onda, sabe onda de não é uma onda, é a nuvem que eu tava querendo dizer, aquela nuvem negra de chuva, né? Quando tem uma nuvem de chuva, até que ela descarregue, o céu fica encoberto e tal. Então, para que você consiga, né, que aquela nuvem ela dispersa, para que você consiga ver o céu novamente, o sol novamente, tem que só que ter um pouquinho de persistência, tá? E o que seria esse pouquinho de persistência? O que seria esse exercício? É um exercício de apreciação. Muito simples, tá? Brincadeira de criança. É muito simples. O que você vai fazer? Pode estar no seu dia a dia, no seu trabalho, em qualquer lugar. É simplesmente se interessar e se sentir bem. Então, se tá rolando uma conversa, alguma coisa, fica um pouquinho só na sua, tá? E aí você vai focar em apreciar as coisas. Não precisa falar, não precisa escrever. É só na sua mente. Se você tiver mais dificuldade de foco, você pode escrever. Mas pode ser só na sua mente. Você vai buscar coisas para você apreciar, tá? Coisas simples, por exemplo. Tá no escritório. A cadeira. Ai, nossa, eu aprecio essa cadeira, eu aprecio o fato dessa cadeira permitir que eu sente confortavelmente. Eu aprecio essa mesa, eu aprecio essa caneta que me permite escrever. Você vai apreciar e vai apreciando tudo que tiver ao seu redor que seja possível de apreciar, tá? E o que vai acontecer é que automaticamente a sua vibração é como se literalmente, imagina uma onda mesmo, são ondas, né, que você está acessando. Está acessando uma onda e a informação que tem nessa onda que você está acessando quando está com a energia baixa, só vai ter pensamento negativo, só vai ter pensamento ruim. Quando você sobe um pouquinho, você vai acessar pensamentos mais tranquilos e aí você vai perceber realmente que, assim, é como se aqueles outros pensamentos malucos que você estava tendo, sabe a nuvem negra que eu falei para você quando tá prestes a chover, que depois que chove, né? Eu moro no litoral, então isso aqui é muito comum. Às vezes cria uma tempestade no verão e aí parece que o tempo fecha, o céu literalmente fica escuro, vira noite. E quando a chuva cai pesada, às vezes são 2 horas de chuva, 1 hora de chuva, descarrega tudo aquilo. Parece que nunca teve chuva, parece que nunca teve nuvem, sabe? O céu fica tão claro que a impressão que dá é que a gente imaginou tudo aquilo. Porque, assim, não tem nem vestígio do tempo como estava antes. Então, é a mesma coisa. É como se o pensamento negativo, ele simplesmente desaparecesse, assim. É claro, você precisa manter essa vibração positiva ao longo do tempo, porque senão o que vai acontecer é que outras coisas vão acontecer. Você precisa reagir diferente às situações. É como eu falo, precisa praticar a permissão. Permissão tem que ser praticada. Por que permissão, né? Porque tudo que a gente deseja, todos os seus desejos já foram criados, tá? E é o bem-estar. O bem-estar está disponível para você no universo. E todos os seus desejos, o passo 1 da lei da atração é você pedir. O passo 2 é a fonte responder. O passo 3 é você receber, tá? Então, se a fonte já recebeu, se a fonte já respondeu toda vez que você pede, você é atendido, por isso que o nome do livro se chama Peça e Será Atendido. Como toda vez que você pede, a fonte já respondeu,
Por que você não está recebendo? Porque você não está permitindo. Permitir significa o quê? Parar de emitir uma vibração negativa que bloqueia as coisas que você já deveria ter recebido. E aí, como que você faz isso? Reagindo diferente à sua realidade, tá? Reagindo diferente à sua realidade. Você não pode ser uma vítima da circunstância. É você quem cria as circunstâncias com base na vibração que você está emitindo. Agora, quando você reage às circunstâncias, quando você é só um reator às circunstâncias, mais do mesmo é criado e você continua bloqueando aquilo que você você já criou os seus desejos, tá bom? Por isso que você precisa permitir. Às vezes é difícil você praticar uma vibração positiva diante de uma situação, né, que te desafia a isso. Mas quando você pratica isso, você começa a ver que vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? E aí, como eu te falei, esse exercício de apreciação é muito simples. Você pode fazer durante esses momentos que essa nuvem de pensamento negativo vem. É simplesmente você buscar coisas que você aprecia. Você literalmente foca em coisas boas e aí a lei da atração por si só começa a te ajudar a vir mais pensamentos bons, tá bom? Vem mais pensamentos bons e mais pensamentos bons quando você vai ver a nuvem negra dispersou. E aí o céu volta a brilhar novamente, você tem acesso, você subiu, sabe? É como se fosse uma escada realmente, ou como se fosse um prédio, um elevador. Tá numa vibração, né? E ali, quando você entra no prédio, tá no elevador. E aí você tá ali no prédio. Você entra num andar que só tem coisa negativa, só tem pensamento negativo. Está acessando aqueles pensamentos. Você muda a sua vibração, é como se você entrasse de novo no elevador, você subiu, entendeu? Para um novo andar. E ali você só tem coisa positiva, só tem bem-estar, só tem pensamentos agradáveis. E aqueles pensamentos que estavam antes na sua mente, você não tem acesso mais, porque você já mudou de andar. É basicamente isso, tá? Então, faça isso. Toda vez que você vê essa nuvenzinha de pensamento na sua cabeça, só acredita que não tem nada de ruim acontecendo. Não tem, realmente não tem. É só a frequência que você está acessando nesse momento que te dá acesso a essa nuvem. Quando você muda o andar, essa nuvem passa. Essa nuvem de pensamento muda e você tem acesso a novos pensamentos agradáveis, positivos, esperançosos, gentis com relação às outras pessoas, tá bom? Então faça isso, entenda dessa forma. Você vai começar a se sentir muito melhor e com muito menos medo dos seus pensamentos, tá? Porque às vezes a gente tem medo dos nossos pensamentos, só que a gente entender, né? Onde que eu quero chegar com tudo isso? Você recebe os pensamentos, você é, né? Quem assistiu O Segredo, quem leu O Segredo, talvez tenha ouvido isso e não tenha entendido. Se eu sou um ser vibracional, se eu emito um sinal, o que está acontecendo com os pensamentos? Eu não estou pensando pensamentos, eu estou recebendo pensamentos com base na vibração que eu estou emitindo, né? Às vezes, se você não está realmente atento aos seus pensamentos, vai chegar um ponto, né, que você vai ficar cada vez mais atento e você vai perceber o pensamento ali saindo do eixo. Mas se você ainda não tem esse nível, o que acontece às vezes é que você só percebe a emoção negativa, a descarga de raiva, a tristeza, a dúvida, a mágoa, a preocupação, tá? Aquele sentimento já mais forte ali em você. Quando você começa a ficar mais presente, né, para os seus pensamentos ali, você fica mais consciente, cada vez mais consciente, você sente antes. E aí você vai perceber essa nuvem de pensamentos e consegue mudar. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda pelo WhatsApp das pessoas que você conhece para alcançar cada vez mais pessoas. Como eu falo, conhecimento é poder. Então, você tem poder agora nas suas mãos e pode mandar esse poder, compartilhar esse poder com outras pessoas e ajudar outras pessoas também. E deixa aqui nos comentários sua dúvida sobre a lei da atração ou sobre alguma coisa que você queira saber que envolva a lei da atração, claro, né? Em relação a alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida. Se eu souber responder, eu vou responder num próximo vídeo aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o caderno da permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O
Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.